Boa noite, estimados vizinhos. Em comemoração aos nossos mais de 100 mil seguidores, vizinhos aqui no nosso perfil TurmaCH, @turma.ch, hoje a gente tem uma participação ilustre, né? A gente tem um convidado mais do que especial, porque ele faz parte aí da história do teatro brasileiro, da dublagem brasileira e, claro, da história de Chaves aqui no Brasil. Porque ele interpretou, né, interpreta, né, se você pôr aí em conta que a dublagem dele está presente até hoje, o icônico e atemporal e imortal Seu Madruga. Então a gente vai receber aqui o Carlos Seidel, ele que é um cara incrível, um artista completo. Eu tenho várias perguntas para fazer para ele, tem aquelas perguntas que eu não posso deixar de fazer para ele. Você pode também mandar aí a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta para o Seidel. E vai ser isso. A gente vai poder bater um papo aqui com ele e saber mais sobre a trajetória dele, né? Além do Seu Madruga, além desses projetos aí que ele tem. E é isso. Fica com a gente aí, sejam todos bem-vindos aí nessa terça-feira. Já tem mais de 100 pessoas com a gente aí ao vivo, simultaneamente, super legal. Eu vou chamar ele então, Carlos Seidel, o dublador aí do Seu Madruga e de tantos outros personagens icônicos na dublagem brasileira. Ele que já fez novela, que já fez inúmeras peças de teatro. E é isso. Eu vou lá chamar ele para fazer parte aqui da nossa live. Ele que é o nosso convidado aí de honra para a gente poder começar 100 mil seguidores aqui na página. Oi! Aê, boa noite, Sada. Oi, pessoal, tudo bom? Tá me ouvindo bem, me vendo bem? Estou ouvindo bem, vendo bem, e boa noite a todos. Então, uma feliz live. Primeiramente, é uma honra poder te receber aqui na nossa live. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Estamos com mais de 100 pessoas já simultaneamente numa terça-feira acompanhando a gente. Olha que bacana. Aqui, E aí é isso, a gente vai poder falar um pouco, né, além do Seu Madruga, um pouco além do que o pessoal já conhece. Então, assim, vou começar do começo. Queria que você contasse como que você entrou nessa carreira artística, porque quando você começou na dublagem, você já tinha alguns anos de experiência, né? Como é que foi isso? Então, é uma coisa. Eu comecei a minha carreira artística, vamos dizer assim, em teatro, e numa época em que era a época da ditadura, o teatro era uma figura contestadora, as peças todas eram revolucionárias, todas falavam de ditadura, e como existia uma censura muito forte, as peças nunca falavam diretamente sobre a ditadura, sobre a situação que estava. Era sempre um paralelo, né? Sempre uma situação que remetia a essa opressão, a essas coisas. Tanto é que uma das primeiras peças que eu fiz no Teatro de Arena, O Círculo de Giz Caucasianos, do Bertolt Brecht, que é um autor assim de esquerda, não é, que faz peças para abrir os olhos das pessoas, que o teatro tem uma missão de esclarecer, de colocar as pessoas dentro da situação. Foi feita num vácuo que teve, porque o pessoal lá, o Guarnieri, as pessoas do elenco principal foram obrigadas a fugir e se exilar do Brasil por perseguição da ditadura. Então, o teatro era uma contestação, era uma forma de você protestar. E era uma coisa diferente de hoje em dia, né? Porque a opressão era física, e hoje em dia não, hoje é financeira, né? Eles cortam as verbas, não dão condições, então a situação está essa que a gente está vendo, e por isso essa apatia, né? O teatro hoje em dia não é mais o que era naquela época. Ô, Saido, só te interromper um segundo. O som tá um pouco baixo. Ah, é? Eu acho que eu vou me aproximar um pouco mais. Isso. Porque assim eu acho que pega melhor o som.
E nesse caso, Saidon, nessas apresentações, tinha os sensores, tinha alguém que ia lá assistir a peça para fazer esse controle? Como que funcionava? Tinha, antes de estrear a peça, era obrigado a ter o espetáculo para censura, onde ficava lá o censor, eram umas 3 pessoas da censura, que ficavam assistindo a peça e vendo o que podia falar e o que não podia falar. O que eles achavam que era ofensivo para o sistema, eles iam cortando. Tinha peças inteiras proibidas, outras que nem tinham nada a ver, eram cortadas também porque eles achavam que estavam dizendo alguma coisa. Era um clima muito tenso na época, né? Na época eu estudava na USP, eu fazia um curso de direção teatral. Então a gente tinha que tomar cuidado o que se falava na sala de aula, porque podia ter um agente infiltrado ali, escutando o que as pessoas estavam falando, para relatar aí para os militares e tal. E, sem mais nem menos, eles iam procurar as pessoas nas casas para fazer interrogatório, para saber a opinião. Era um clima muito tenso. Nesse ambiente todo, eu comecei a fazer a dublagem, que era um outro clima, uma outra coisa, porque as pessoas, vamos dizer se eram alienadas ou não estavam nem aí, elas estavam preocupadas com o trabalho delas de dublagem, estavam fazendo personagem, outro e tal. Então, aos poucos eu fui assumindo esse outro lado, que foi a dublagem, que era uma coisa, porque na época o teatro era muito difícil financeiramente. Você não conseguia manter uma família. E nasceu meu filho, nasceu minha filha, eu tinha essa necessidade de uma função mais dentro daquilo que eu pretendia fazer, da arte, da interpretação, alguma coisa que me desse um retorno financeiro para eu me manter. E a dublagem surgiu como essa tábua de salvação. E foi aí que E eu a comunicação comecei também, né, Saidon? na Como você SP disse, São da Paulo. violência física, né? Sim, existia essa também. Era uma vida muito difícil. A gente amava o que fazia, era muito bom. A gente fazia teatro alternativo, teatro no horário normal, projeto escola. Era uma coisa, a gente fazia peça infantil todos os dias, às vezes 2, 3 sessões, e as escolas vinham no teatro. Era muito bom, era uma coisa efervescente, o teatro existia. Hoje em dia é meio assim, se não tiver um global, se não tiver uma coisa assim que chame, não vai ninguém, então a peça não vinga, né? É muito triste isso, né? É Porque triste. mudou completamente, né? Tem uma frase do Chico Anísio, né? Que ele fala que pior que a censura são os censores, né? E igual você comentou no caso, eles bloqueavam, às vezes, a peça inteira, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Às vezes nem tinha um teor. E não era só teatro, não, era música, era até exposição de a Bienal, eles iam lá ver se as obras queriam significar alguma coisa. Era uma caça às bruxas, realmente. Era uma época terrível. Você Então, chegou a atuar com o Guarnieri também, o Gianfrancesco Guarnieri, né? Que fez. Ou não, foi é, época diferente. não, com o Guarnieri, uma vez eu fiz uma cena numa novela que tinha Vera Fischer e tal, e eu contracenava com ele na novela, porque fazia um dos diretores da empresa da Vera Fischer. E ele era um ator sensacional, aquele ator que era uma cena, uma reunião de diretoria, e assim, eu tinha que esperar ele falar e me dar a deixa para eu falar. Só que a deixa nunca chegava, porque ele improvisava tanto e falava tanto sobre a situação, que tinha que ficar atento, ligado, esperando ele dar a deixa para poder falar, para poder argumentar. É uma coisa muito viva, né? Uma coisa. E Sim. todas essas experiências
vivas, é que a gente usa hoje em dia na dublagem, né? Porque a dublagem Exatamente. é basicamente interpretação, principalmente essa dublagem atual, que tem uma tecnologia que não existia antes. Antes a gente tinha que se preocupar com, com a posição do microfone, com quantos estavam na bancada, e não podia errar, e tinha que se preocupar com o sincronismo. Hoje em dia, não, a gente está mais solto na interpretação, no dizer, e a parte mais burocrática, mais técnica, não é? Fica por conta do operador de áudio, que hoje em dia é uma peça importante. Se a fala ficou um pouquinho curta, ele ajusta, ele dá uma comprimida. É só você dar o material para ele trabalhar, que o material é a intenção, é a interpretação, são as pausas certas, são as intenções certas, que o resto ele faz com o Pro Tools. É uma evolução que ajudou muito a dublagem. A dublagem hoje em dia é mais ágil, graças à tecnologia. A gente comentou do Guarnieri, para quem está assistindo e às vezes não. Né, ele fez várias novelas, Terra Nossa, Esperança, mas ele também fez o avô do Lucas Silva e Silva em Mundo da Lua. Eu acho que quem está assistindo a gente vai lembrar dele, Ah, desse, desse Francisco programa, Guarnieri, assim. que era um excelente autor e ator de Aham. teatro. Ele era um ator fantástico, né? Ele tinha, eu assisti E uma aí peça no foi Teatro de com. Arena, que era o Tartufo, que ele Pois fazia é. um Tartufo sensacional, gente e tal. E na época, a Comédie Française veio trazer Le Tartuffe, com toda aquela pompa da Comédie de l'Art, do teatro francês, e eu fui assistir no Teatro Municipal para ver o que era uma coisa moderna, poxa, mais perto daquilo que o Guarneri fez no Teatro de Arena, era uma coisa careta, clássica, sabe? Que não chegava tanto nas pessoas quanto a interpretação do nosso jeito brasileiro de adaptar e de captar as coisas, as ideias. E essa ida sua que você comentou do teatro para dublagem, como que aconteceu? Você que procurou ou você foi descoberto por alguém? Eu fui chamado, porque na época a dublagem era assim meio que na marra, não tinha curso de dublagem, não tinha nada. Eu estava no teatro fazendo uma peça que a filha do Older Casarré, que era um diretor de teatro da AEC, ele foi assistir a peça e, no fim, falando com as pessoas, falou comigo, poxa, mas você... Eu fazia vários personagens e tal. Ele falou, pô, você tem uma facilidade de mudar, de se transformar, de fazer várias vozes. Você não se interessa em fazer dublagem? Na época, não só eu, mas as pessoas não se ligavam que os filmes que passavam na TV eram dublados, porque eram filmes americanos e pouca gente se ligava em dublagem. E daí eu falei, não, faz parte, né, É, da... e o Older, né, para quem tá assistindo a gente, o Older Casarré, ele chegou a dublar o Jaiminho lá no Chaves. Ele fazia uma dupla também com o Chico Anísio, né, lá no Chico City, alguns programas do Chico, ele fazia dois velhinhos que um implicavam com o outro. E ele tinha uma cara de velhinho, mas ele não era tão velhinho assim, não. Ele, é, ele era gasto mesmo. Mas uma Quando grande você foi figura. dublar, você lembra do primeiro programa, Então, daí ele filme? falou, então vai lá na IC, era um domingo, vai lá na IC amanhã, 8 horas da manhã, e você vê como é que é a dublagem. E fui lá, fui eu, acordei cedo, fui lá para a IC, sentei lá e fiquei a manhã toda assistindo, vendo como é que era. Quando deu a hora do almoço, ele falou, e aí, o que você achou? Achei interessante, irmão. Você acha que você quer tentar? Eu falei, já? Poxa, você é ator, você, pô, pelo que eu vi lá, você vai tirar de letra. Então vamos lá. Daí colocou umas cenas bem facinhas, um mordomo que passava por trás, entendeu? Seu desejo, não sei o quê. E eu fiz. E daí ele falou, é isso aí.
Pronto, você está pronto. Passou lá na administração e falou, dublador novo, bom ator, pegou fácil a coisa, pode mandar escalar que ele vai dar conta. Até porque E a dublagem naquela época era como? Tinha som guia, tinha. Como é que funcionava? não, era uma coisa assim. Era todo mundo na bancada, era o sistema ainda de projetor, né? Projetava o anel, né? Como se diz no Rio, o looping, que chama assim porque era uma cena cortada do filme, que era aquele filme, e tinha o magnético, que era cortada num anel, que ficava passando. Então, tinha chance da gente ensaiar 2, 3, 4 vezes, porque quando fosse gravar, tirava o som e era na imagem, e você tinha que mais ou menos decorar o texto e saber e fazer e ir atrás. E tinha que acertar, porque se você errasse e o outro acertasse, você tinha que fazer tudo de novo. Então era uma E pressão isso é que muito ano, grande. sabe? E é por isso que as pessoas eram tão boas, era tão difícil você começar a dublagem, porque não tinha curso, não tinha nada, era você ir lá e tentar. Então, Isso era foi que assim que ano, eu mais ou menos? comecei. Hum? Isso era que ano? Isso foi em 1900, século passado, né? Em 68. 68. 68. Inclusive, era aquela época que eu te falei, né, das, dos protestos, das passeatas, e eu fiquei afastado da dublagem um tempo porque eu estudava Ciências Sociais na Maria Antônia, que é em frente ao Mackenzie. E daí tinha aquela briga lá do Mackenzie, que era o pessoal de direita e tal, e a Maria Antônia, que é da USP, de esquerda. E nessa bagunça toda eu tomei um tiro, fiquei um tempo afastado. Até Nossa. foi uma época que eu estava fazendo o teleteatro Cacilda Becker. E então eu estava dividindo entre a dublagem e a televisão, né? O teleteatro Cacilda Becker, que a gente gravava todo sábado. A gente ensaiava todos os dias de manhã e gravava no sábado para ir ao ar, não sei que dia. Mas você tá muito bem, Saiba, porque isso tudo é final dos anos 70, 60. Você tá muito bem, né? Quantos Foi anos você tem, Saiba, com 78, todo que respeito? era a época do AI5, era a época braba da coisa. E até a Cacilda Becker, que era politizada na época, ela estava fazendo lá o Esperando Godot, foi a peça onde ela faleceu depois. Então, e ela era presidente da associação da PETESP, Associação dos Produtores de Teatro, então ela era muito atuante. E até quando ela soube que eu tinha sido baleada, ela queria saber como é que era. E o Walter George Durst, que dirigia, falou, não, eu falei, ó, não vou poder porque não estou podendo andar porque foi um tiro na perna. Ele falou, não, vem que a gente dá um jeito, a gente faz, você já está com o texto, você não precisa nem vir ensaiar, você vem no dia. Quer dizer, todo mundo deu o maior apoio, a maior força. Depois a Cacilda, eu tive assim, o privilégio de a Cacilda me dar uma carona, morava ali perto da Praça da Sé, ali na Rangel Pestana, ela me trouxe desde lá do Morumbi, de carona, me deixou na porta de casa e a gente veio conversando e ela queria saber como é que era, como é que tinha sido a confusão lá com o Mackenzie e tal. Então era uma época assim muito, sei lá, que dava para fazer um monte de coisas. Eu fazia dublagem, fazia o teleteatro Cacilda Becker, fazia E é teatro triste, às também. vezes, ver que tem gente que queria que o mundo, assim, certas coisas voltassem, né? A gente vê que tem a história, mas que, infelizmente, alguns erros da história acabam voltando. E os acertos ficam para trás, né? Os acertos ficam para trás. E é uma coisa gozada que hoje existe uma apatia, né, com relação às coisas. Todo mundo sente que a coisa está mal, que não dá, mas não tem aquela força de. A juventude na época
a ditadura conseguiu boicotar muita coisa, inclusive a educação. Quer dizer, na minha época, os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos, foram todos fechados, proibidos, porque era onde se discutiam as coisas. Então, hoje em dia, não tem mais essa estrutura para você argumentar, para você se reunir, para não sabe. É uma pena, né? O que se Uma faz pena. com a educação e com a cultura no país atualmente. E era para ser o contrário. Agora que a gente tem inúmeros canais, né? Que tem o Instagram, e tem o Então, YouTube, e tem tudo, né? mas essas coisas, inclusive, são usadas para Aham, fazer influencers, exatamente. para fazer, para influenciar não sei o quê, né? Moda e não sei o quê, um monte de coisas assim que não E são aí, mais importantes. é, Enfim. antes de eu chegar no seu Madruga, que eu tenho certeza que a maioria quer ouvir, eu queria, A gente tá. eu queria perguntar sobre um programa que muita gente procura no Google. Algumas pessoas comentaram comigo para mim te fazer essa pergunta, que chama A Ilha dos Bonecos, que você fez lá nos anos 70. Muita gente sente nostalgia, procura arquivo e não acha. Como que foi esse Então, projeto? inclusive no YouTube tem um episódio completo da Ilha dos Bonecos. Aliás, quem me falou foi o Nelson Machado, né? Que a gente já trabalhava junto nessa época. E a Ilha dos Bonecos uma novelinha diária que passava na TV Tupi. Era de segunda a sexta, capítulos de 10 minutos. E eram os bonecos que tinha essas histórias eram bichos, né? Tinha o onça, tinha o papagaio, tinha uma lebre, tinha um jacaré, e eles tinham o vilão da história. E na época era uma febre, a criançada adorava. E a gente fazia shows também, a gente foi para o sul, lá para Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente fez um show no estádio do, dos dois times de lá. Então, e lotou os dois, quer dizer, então a gente fez Nordeste também, a gente viajou bastante. Foi muito gostoso de fazer, era cansativo, porque a gente gravava o áudio e durante a semana, assim, a gente gravava o áudio e ensaiava, e no dia da semana, que eu não lembro que dia era, a gente ia para Tupi, vestia aquelas roupas e passava o dia inteiro gravando. Era assim, começava a ser 8, 9 da Antes, manhã e para até de mim, noite. E a gente tinha que ter ensaiado bem as falas, porque o boneco tinha movimento de boca, e a gente tinha que bater a boca nas falas e fazer o gestual correspondente, e tinha as marcações. Era muito bom de fazer, era cansativo, mas foi uma fase antes, quando muito eu tinha boa. ouvido pela primeira vez em Ilha dos Bonecos, eu pensei que era de boneco de manipulação, mas vocês vestiam de fato Não, a gente toda uma vestia o fantasia, né? Um boneco, capacete. era uma fantasia e cheia de espuma, cheia, o que a gente suava a beça lá dentro. E para a época era algo Saía da inovador. gravação no dia seguinte, eles viravam as roupas do avesso e punham no sol o dia inteiro, porque ficava encharcado, porque tinha muita espuma, né, para dar a forma do boneco, né? E para a época era muito inovador porque ele piscava os olhos, mexia as bocas. E como é Ficava que vocês faziam isso? Era, era, era uma técnica que os japoneses. Porque essa produção era de uma religião chamada. Era uma religião japonesa. Como é que era? Esqueci agora. Tipo, eu não lembro como é que era, mas eram uns mestres japoneses que bolaram esse mecanismo todo. E a gente Era uma outra uma pessoa que mão, fazia o mecanismo ou uma, vocês mesmos que guiavam isso? uma das mãos que batia a boca e outra mão piscava o olho.
Então era um mecanismo que ele tinha adaptado aquelas condutores de bicicleta, de freio de bicicleta, para umas coisas de mão. Era uma técnica toda E que vocês assando ali dentro daquela fantasia, né? a gente suava muito, mas era divertido, era muito bom. E o pessoal, Mas, a turma era muito legal, né? mas era um pouco desumano também, né? Que vocês já gravavam as vozes. Não tinha como revezar com alguém para fazer a fantasia dentro? É, mas é que a expressão corporal também fazia parte da composição toda, né? Eu tinha E todo isso foi o quê? eu 76? fazia um onça, né? E esse onça também tinha toda uma característica. Era assim, olha lá, minha gente, ô gentarada! Eu sou o Bafafá, o onça mais forte do sertão. Quando eu chego, não tem medo de nada. E era um fanfarrão e tal. Então tinha todo um gestual, tinha Incrível. todo uma coisa que acompanhava, que compunha o personagem. Era muito bom de fazer. Era É cansativo, incrível. suava, mas era bom. Quando eu jogo no Google, o que tem de gente querendo assistir tudo? Tem muitas pessoas que lembram mais ou menos, mas não lembrava o título. É muita gente que lembra da A Onça Ilha dos Bafafá. Bonecos. E tá lá no YouTube. É Tem só... uma coisa ou outra lá, né? E aí eu vou te perguntar o que eu tenho certeza que todo mundo quer ouvir, que é como que você chegou na dublagem do Seu Madruga, como é que foi o convite, como é que aconteceu? Porque daí já era esse A Ilha dos Bonecos, o Líbero Miguel dirigia e eu era o diretor-geral e o Marcelo Gastaldi fazia a direção dos programas em si. Então, já desde essa época a gente era uma turma, desde a AIC, logo que entrei na AIC, já fiz amizade com o Owney Casarré, que era o irmão do Older, o, Aham. o Gastaldi, O Nelson Machado também esteve, né, na Ilha dos Bonecos também. também ele fazia o. O que ele fazia? Um papagaio? O papagaio, o Gaio. Ele fazia. E eu já tinha feito amizade com essas pessoas desde a EC, e a gente foi fizemos a Ilha dos Bonecos, que uniu bastante a gente, e logo em seguida a gente teve uma greve dos dubladores, e que a gente, reivindicando o sistema de pagamento, porque a gente ganhava por anel. Então, era assim, você ficava o dia inteiro no estúdio e ganhava só o que você trabalhava. Não era racional, como é hoje em dia, que a gente ganha por hora. Mas para conseguir isso aí foi uma batalha feroz. Porque às vezes você grava um anel, mas você tem que gravar várias vezes até chegar no anel perfeito, né? Não, hoje em dia não. Hoje em dia você vê uma vez e grava, vê uma vez e grava, mesmo porque o ritmo de produção é muito grande. Então você tem. Por isso que as pessoas falam, é uma panela fechada, porque é difícil entrar. Não é difícil entrar. É difícil você entrar e conseguir fazer com a qualidade, com no tempo que é exigido, você tem que ter muita prática. Então, um dublador leva muito tempo para adquirir isso. Esse que é o problema, que a pessoa chega, sabe, meio que devagar na produção. Aham. Até pegar o ritmo, demora. E tem gente que não tem paciência de esperar isso. Você está, às vezes, com 1, 2 anos de dublagem, você está começando, você ainda está pegando coisa. Então, é isso. O que a gente estava falando mesmo? A gente tinha na Ilha dos Bonecos aí o Onley Casarré, né, que é o irmão do Older, Então, e ele fazia isso, o pica-pau. Esse então pica-pau tinha ele, né? o Ney era o corintiano lá Isso, da escolinha do Sr. da Raimundo. escolinha do professor Raimundo, que é uma figura. Eu fiz uma peça, quando eu fui para o Rio, eu fiz uma peça com o Older Casarré, era o Older Casarré e o Olney dirigia, então era uma festa a direção, né? A gente se divertia muito, era uma comédia, né? E, e ele era muito legal. Então, essa turma dos bonecos, quando
a gente fundou essa cooperativa, que era a forma da gente trabalhar independente dos patrões, a gente foi trabalhar para o SBT. E o Silvio levou o pessoal da cooperativa para lá. E o Marcelo era um dos que prestavam serviço para o Silvio, porque o Silvio não queria contratar dubladores. Então, o Marcelo fez uma empresa de dubladores que prestava serviço para o SBT. Era um sistema de relacionamento de patrão e funcionário, né? E eu já, nessa época, fui para o SBT dirigindo já os programas do Silvio. Então, nessa de dirigir e tal, surgiu esse piloto. Ele falou, olha, o Silvio está querendo ver, porque tinha dado um problema com uma novela e ele precisava preencher o horário. Ele falou, então eu quero esse preenche com essa série. Daí, o próprio Gastaldi, que conhecia todo mundo muito bem, escalou o elenco assim, de cara. Falou, você faz isso, eu faço isso, porque ele conhecia todo mundo, sabia o trabalho de todo mundo. Então a gente foi lá para o estúdio, já se gravava sozinho, né? E assim, eu dirigia lá o Massatona, você tiver uma folguinha, vai lá no outro estúdio e faz o Dom Ramon para ver, fazer esse piloto. Daí fui lá e fiz. A gente achou, todos acharam, né, um programa muito, muito Deu para bacana. entender o conceito do Chaves na hora, não, né? Você vai botar isso no ar, na época que a Globo já fazia aquelas superproduções, com externa, com não sei o quê, com equipamento, aquela produção, aquele cenáriozinho, aquelas cadeiras de isopor que quebravam na cabeça das pessoas. Quer dizer, a gente não entendeu o espírito da coisa. Essa foi a verdade. Daí, quando o Marcelo falou, olha, o programa foi aprovado, a gente vai gravar. E se ficou procurando os nomes, né? Dom Ramon, Chilindrina. Quer dizer, então, você ficou procurando coisas. E, né, quem surgiu com essa ideia de Madruga, eu não sei. Até eu não sei. Mas quem falou... Não, é isso, é bom. Foi o Marcelo, ele que dava a palavra final. Então, foi o Madruga, porque ele tinha cara assim, de que mal dormido, que cara de amanhecido, uma coisa assim. E E foi vocês assim que foi chegaram a dublar e decidido. esqueceram O aquilo, né? próprio nome Chaves, que era assim, o menino do barril, o garoto, não sei o que. Era uma coisa muito mexicanizada mesmo, né? É. Então foi assim que começou essa saga do Chaves. E quando foi que vocês perceberam que o Chaves, assim, ele, não sei se na época deu para perceber que ele seria um programa diferente. Quando que você chegou a ouvir aquilo, ouvir alguém comentar? Como que foi essa? E como que foi a Olha, reação também? porque quando a gente começou a gravar, a gente começou a gostar da coisa, porque a gente entendeu, porque a gente falava, pô, esses marmanjos fazendo papel de criança, mas aí a gente começou a ver a situação em si, que são situações bem, tipo assim, lá, aquela vila se transportar para o Brasil, né? Tem o garoto pobre, tem o filhinho de papai, tem o cara que vive de expediente, tem o dono. Quer dizer, é um mini universo, né? E a gente começou a sacar essa coisa e começou a gostar da série. Mas a gente não imaginava que isso ia ter um reflexo de público. Tanto é que, em 85, eu estava assim, meio assoberbado de trabalho, dirigindo direto, aqui de 8 da manhã, 8 da noite, de segunda a sábado. Eu não aguentava mais, falei que vou parar com esse negócio e vou cuidar da minha vida. Daí decidi ir embora para o Rio, porque o Casarré estava indo para o Rio para fazer uma novela. Ele falou, vamos lá, eu te apresento lá na Globo, aí você vai fazer outra coisa para dar uma desanuviada na cabeça. E eu topei.
E fui para o Rio com a cara e a coragem das pessoas. Falaram, pô, mas você é louco, você vai largar a direção aqui e vai começar no Rio que você não conhece. Eu falei, mas e daí? Ótimo, vamos começar do nada, conhecer as pessoas, ver o que dá. E fui assim, na cara e a coragem, né? Com o propósito de fazer teatro, de fazer televisão e dar um tempo na dublagem. Na verdade, logo que eu cheguei, eu já fiz algumas peças de teatro, viajei com... Eu fiz lá o Pai do Strindberg, que é uma peça legal. Viajei com a Regina Duarte numa... Bacana. Você lembra o nome dessa peça com a Regina Duarte ou não? Era... Ai, caramba. Hoje eu tive um dia assim, repleto. No último estúdio que eu estava, sabe quando você fica meio zoado, que já não sabe nem o que está fazendo? Já estava assim. Então agora eu estou meio. Era a Rainha da Sucata, que ela tinha Ah, acabado de fazer por cima lá da aham. novela, né? E era meio nessa linha. E foi um sucesso, né? A gente viajou pelo Nordeste inteiro e pelo Sul. A gente terminou uma temporada aqui em Santos, em São Paulo, assim, foram 3 meses, tanto de casas lotadas mesmo. Era muito bom. E alguém foi te buscar para fazer seu Madruga nesse tempo todo aí? Então, depois dessa peça, daí eu fui fazer A Cama para Quatro com o Carlos Zarré, a Tássia Camargo, também, que eram 4 personagens. E era muito boa, era uma comédia. E numa rádio, lá pelo Nordeste, dando entrevista, o Casarré tinha as coisas dele para falar, a Tássia Camargo estava na escolinha do professor Raimundo, ela fazia aquela... chamou e tal, né, era um sucesso. E eu não tinha nada para falar, eu fazia dublagem. Daí me lembrei, não sei porquê, do Chaves. Falei, pô, aqui pega o SBT? Eu falei, não, não pega, porque aqui é ruim, não sei o quê. Falei, a pena, porque eu faço tem o programa Chaves, que eu faço o Seu Madruga e tal, mas não estava nem... Eu joguei aquilo só porque não tinha o que falar. Daí a gente foi pro hotel e dali a pouco liga da rádio. Ô, esse cara que faz o Seu Madruga tem que vir aqui dar uma entrevista, porque não para de chover telefonema, querendo saber, querendo entrevista, porque as pessoas assistem muito aqui. Eu falei, num lugar onde não pega o SBT, que pega mal, muito mal, e as pessoas assistem desse jeito. Foi daí que a gente começou a perceber, né? Daí já tinha a internet, já era 90, essa peça foi, acho que, não lembro se 95 ou 98. Quer dizer, já tinha se passado 10 anos da exibição. E a gente tinha até esquecido. E assim, E é foi a igual quando. internet que trouxe essa projeção, né, do Chaves. E E isso a que eu te pergunto dublagem também, em que a geral, né? internet Porque hoje também. em dia todo mundo sabe quem dubla o quê. As pessoas sabem quem eu dublo muito mais do que eu, porque eu vou lá, dublo, pego o recibinho, enfio numa gaveta, e se você perguntar o que eu dublei, não sei como é que chamava a série, não sei. Eu chego lá e daí as pessoas falam, olha, é aquele cara que você fez que voltou. Ah, voltou? Que ótimo. Para mim é novidade. Porque São, é são muita três, coisa que quatro você estúdios por dia, faz. né, cara? Então você imagina você ir para 3, 4 estúdios no mesmo dia, fazer produções diferentes. E às vezes você chega num estúdio e fala, tem 2 produções, porque aquilo que você faz aqui também voltou. Então você já faz 2 coisas no mesmo estúdio, um desenho. Hoje mesmo fiz um desenho e uma série lá na Macias, que eu nem esperava que eram 2 produções. Então tem dessas coisas. Então é muita coisa que você faz num dia. Porque E a a gente internet ganha. deu, você estava comentando, a internet deu essa projeção para dublagem também, né? Eu acho que os Cavaleiros do Zodíaco e Chaves, eu acho que os fãs parece que colocaram um pouco nessa a dublagem, enalteceu um pouco a dublagem, né? Porque eu acho que hoje em dia todo mundo sabe, né? Conhece os dubladores e segue os dubladores. É algo assim É, diferente, né? e as pessoas sabem quem fez o quê e por quê que a voz de fulano
foi mudada, por que mudaram isso, e ficam debatendo sobre isso. É muito bom, é muito legal isso aí, porque a gente E, era uma profissão anônima, né? A gente ia lá, se trancava no estúdio, dublava, as pessoas assistiam, não estavam nem aí se foi dublado, se não foi dublado, deu para entender a coisa, tudo bem. Agora não, agora as pessoas já dão valor. agora na rua te Trabalhando. reconhecem, escutam a voz e. É, então, apesar que algumas pessoas, né, tipo assim, falam assim, ah, eu vi o Seu Madruga em tal filme. O Seu Madruga, o Seu Madruga estava na novela, uma coisa assim. Mas tudo E, bem, é bom, né? Melhor do que é bom, nada, né? Meio taxado como isso, como Seu Madruga, mas tudo bem. tudo bem. E você dublou o Seu Madruga lá, acho que em 81, né? Foi exibido em 84, dublou nos anos 80, 90, e depois voltou para dublar o Seu Madruga em 2018 para completar ali para o Multishow, né? Dublou nos É, DVDs também nos anos 2000. Qual que é a diferença de fazer o Seu Madruga nos anos 80 e dublar agora em 2018? Muita coisa muda? Voz, tipo assim, técnica. por exemplo, em 84, quando eu comecei a dublar, eu tinha a voz limpa e tal, ó, tinha o quê? 30 e poucos anos, 30 anos, era um tipo de padrão de voz. Atualmente, fora do Seu Madruga, eu só faço os velhinhos por aí. Então, fazer o Seu Madruga era uma coisa assim, meio que um desafio. Tanto é que eu fiz dublei o C3PO do Star Wars para o cinema e tal. E as pessoas até que gostaram, eu gostei de fazer. Daí, quando veio o desenho, me chamaram, ó, veio, tá aí, você vai fazer o teste. Daí eu não fui aprovado porque ele falou, não, a voz está muito velha para o C3PO. Eu falei, pô, se está velha para fazer um boneco de lata, então é porque a coisa está muito séria, né? Que absurdo! Mas para o Seu Madruga, eu acho que até que não deu tanta diferença, não, porque eles passaram na sequência. Então, um dia era o Seu Madruga com 30 anos, outro dia o Seu Madruga com 70. Tudo bem, a coisa passou Não, batido, mas né? a sua voz é inconfundível. Todo mundo é apaixonado pela sua voz, pelo seu timbre, pela sua interpretação. Não tem como substituir a sua voz em outro ator que seja mais novo, que não vai conseguir fazer um trabalho semelhante. Não vai conseguir. O C3PO é uma coisa que, particularmente, eu gostava do jeito que eu fazia. E ninguém mais fez do jeito que eu fazia, que era uma coisa meio covarde, meio medroso, meio, oh meu Deus, oh céus, não vai dar, não vai ser possível, ai, o que vamos fazer agora? Ai, oh céus, céus. Que é uma coisa que se perdeu, né? As pessoas fazem normal, não fazem do jeito que eu imaginei fazer. E que é um pouco. Eu me inspirei, tinha o Borges de Barros fazia o professor, né, o Dr. Smith, e que era bem assim, bem esse tipo. Eu me inspirei na dublagem dele para o Dr. Smith, do Perdidos no Espaço, que era uma coisa covarde e tal. E eu achava que era uma homenagem, porque ele era um grande Um dublador. outro personagem que Um lembrou grande muito ator. também. Agora eu esqueci o nome do personagem e o nome da série. Mas era um macaco, ele tinha um cabelo louro. Era o Spectreman, era Isso, o isso. Dr. Ele é muito Gore, lembrado também. que era assim, era uma coisa assim que era engraçado de fazer, porque aquilo era, ele tinha uns gestos assim, Gore, nós vamos vingar, esse vamos vai acabar com o Spectreman. Quer dizer, era uma coisa muito canastrona, Incrível. muito over, né? E aquele lá, o Spectreman voando assim, a gente via que era aquela trucagem, né? Dele voando. Era muito engraçado, né? Na época, Eu só né, assistia, eu só, putz,
E tem pessoal até que até hoje tem um grupo e tal, Sim, que sim. o Luiz Nunes, que fazia o próprio, que cuida meio que dessa, que curte ainda o Spectreman, né? Que ficou Não, ignorado tem por muita gente tanto que tempo. curte. E é um produto que na época, né, o pessoal chamava até de trash, né? O Chá, o Spectrum Man, chama de trash. Hoje é cultura, né? De tudo é cultura. Pois é. Tem algum outro trabalho marcante assim também que sempre te pedem para fazer na rua ou te perguntam, além do Spectrum Man, do Jornada nas Estrelas, tem alguma coisa assim, além de Seu Madruga? Porque a gente faz muita coisa, né? E tem séries, tipo, uma série que eu gostava de fazer, porque o ator é muito bom, é o Smallville, que eu fazia o Ah, Lionel Luthor, que era o pai do Lex Luthor, que é assim, um cara. verdade. O ator é muito bom, ele não Muito dizia uma versátil, né? fala sem ter uma segunda intenção por trás, ele era todo assim, sinistro, todo, você não sabia o que ele estava querendo dizer com aquilo. Então é muito bom de fazer isso, chama esse seu lado de ator, de fazer, de dar uma interpretação melhor, né? Você presta mais atenção no que está fazendo, não liga o automático assim e vai fazendo. Né? E tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque o pessoal sempre quer comentar, quer saber mais sobre, que era um projeto do Gastaldi, que era o Feroz e Mal Mal. Você lembra desse programa, desse Lembra? projeto? Com certeza, porque é um projeto que a gente acreditava muito, mas sabe essas coisas que foram frustradas por problema de política de emissora? As pessoas, porque era um projeto que o Marcelo levou para o Silvio, porque eu conhecia o Silvio e outros tempos. Aí o Silvio falou, não, faz aí, libera eu vou mandar liberar o equipamento, vocês gravam aí, eu quero ver isso aí que você acredita tanto. E, e ele foi e a gente fez. Mas existia todo o entourage do Silvio que era ciumento, que não queria saber. Então, a gente, quando foi gravar, o equipamento que deram para a gente, uma das câmeras era aquela coisa que fica verde e, e não tinha regulagem, e a outra câmera também era velha. Então, a gente gravou. Opa, quase desliguei aqui. Que a gente gravou em condições assim muito precárias. E ficou bom. Só que o dia que a gente foi gravar, um domingo, né, porque era uma espécie de um galpão, de uma coisa que tinha um terreno, que tinha umas coisas lá, que serviram de cenário para a gente, era uma espécie de um desmanche, uma coisa assim. E tinha uma obra do lado, que não parava, e que o som foi muito prejudicado. Tanto é que a gente gravou a história e tivemos que dublar Que o isso. nosso próprio trabalho, porque o som ficou muito ruim. A imagem ficou ruim porque a câmera era ruim. Então, foi boicotado assim desde o princípio. E para mostrar para o Silvio aquilo, eles foram adiando, foram adiando, foram adiando, e por que não está? Porque o Silvio não está, e porque. Daí um dia o Marcelo até conseguiu barrar o Silvio. E aí assistiu o nosso projeto? Não vi, mas eu vou pedir, eu vou providenciar. É claro que ele esqueceu, e a coisa morreu por aí. Não sei nem se ele acabou assistindo, ou se ele assistiu, foi com os recursos técnicos tão prejudicados que não, a gente mesmo ficou decepcionado com a produção. E é uma Agora, era pena, uma ideia porque muito, ficou muito tão legal. bacana, né? E Pega naquele humor meio Chaves, né? Meio circense, uma tipo coisa. assim, era um cara que, o feroz e mamão, era um cara que queria ser mal, mas só fazia atrapalhada, que era o Gastaldi, né? E eu era o cara que era mal, que incentivava a fazer. Não, você fez tudo errado, você tem que ser mal, você tem que. Daí ele, aquele jeito ingênuo, tá, vou ser mal. E a gente fazia as coisas e estava tudo errado. Até
passou, ficou na internet uma época, teve até gente que assistiu, que curtiu, que queria saber por que não foi para frente, porque aquilo não era um programa, era um piloto. E resultou um piloto mal acabado. Então, isso que foi também uma pena. Era um É uma projeto pena. que poderia ser muito bom, poderia ser muito legal de fazer. A gente tinha ideias até para os próximos episódios, tudo isso morreu, morreu por aí. Foi uma pena. É uma pena. Eu vou ver se eu consigo depois postar um trecho para as pessoas poderem assistir, que acho que tem na internet ainda. E era de fato muito bacana. Parecia ali que com os poucos recursos que vocês tinham, tava muito legal. E se, né, acho que seria um clássico do SBT se tivesse ido para frente. Mas Mas, infelizmente, né? não, mas é muito difícil, é uma barreira muito difícil de você ultrapassar. Né? As pessoas não querem saber de concorrência de outras pessoas, de outros projetos, porque o Silvio estava analisando alguns projetos. E esses Aham. outros projetos eram de pessoas que estavam junto dele, lá trabalhando com ele. Então, não iam deixar entrar um projeto de fora. Que era de E, fora relativamente, porque o Marcelo cuidava de toda a dublagem. Quer dizer, a gente estava lá dentro da SBT. Tanto é que uma época até eu fiz lá no programa do Bozo, tinha uns bonequinhos e tal, e eu fazia um dos bonequinhos lá, que era o bonzinho, né, que dava que os garotos iam lá e cantavam e tinha um jurado que era uma coisa paralela ao jurado do Silvio Santos, né? Que tinha um mal, que tinha um ranzinza, eu fazia o bonzinho, né? Sensacional! Eu adorei esse garoto, tem um futuro brilhante pela frente, continue, meu garoto, continue, continua assim, que você vai longe. E a gente manipulava, esse boneco a gente manipulava assim. aham. E era gostoso de fazer, eu fiquei lá um tempão fazendo. Esse aí eu acho que a gente gravava no domingo. A gente ia lá e gravava 6 programas por semana. Era legal. Foi uma época boa, era uma época assim. A gente fez coisas muito gostosas. Sim, não, e tá tudo marcado, né? Assim, o bom da internet é que a gente pode reviver, né, Sim, em trechos, a gente pode esses discutir sobre programas do isso. Bolso eu não sei, eu nunca mais vi, né? Eu vi um Nem sei. trecho ou outro. Tinha uma dubladora, me fugiu agora o nome dela, mas ela fez a Paty no Chaves. Ela fazia a galinha, eu esqueci o nome dela agora. Ela fazia um boneco também de manipulação. Nossa, fugiu mesmo o nome dela. Leda Ah, Figueiró. ela Leda fazia. Figueiró. Hã? A Quem? Leda Figueiró, ela dublava Leda também, ela Figueiredo, fazia. sim. Ah, poxa, Eu eu lembro, acho que tem um você trecho na internet dela é, fazendo essa personagem. ela era uma ótima atriz, uma pessoa incrível, uma amigona também. É, a Leda Figueiredo. E para dublar o Chaves em desenho animado, teve alguma dificuldade? Teve algum problema, alguma diferença ou foi tranquilo? Não foi tranquilo. Para mim, não foi tranquilo, porque eu estava na Herbert Richards, dirigia lá, era contratado da Herbert Richards. Daí, quando entrou o desenho para dublar, claro que o Herbert me chamou e falou: olha, está aqui o desenho que você vai dublar e tal. E tinha o problema do Nelson Machado, que o Nelson falou: eu só dublo se tiver um cachê, eu quero tanto para o desenho, que não sei o que lá e tal. E ficou nessa história. Daí até o Sr. Herbert tentou negociar com o Silvio. O Silvio falou: não, eu não abro mão, é um desenho como outro qualquer, não tem nada de especial. Eu não pago, paga o que é a tabela. E por essa tabela o Nelson se recusou a fazer. Então o Sr. Herbert virou para mim e falou: então vamos fazer testes, você faz os testes. Pronto. Daí o pessoal, então, você, mais uma dubladora, esse tal nome, você está traindo o seu colega, você
Por isso que a gente não tem força, porque a gente não se junta para conseguir uma conquista, uma reivindicação que ele está tendo. Eu até falei com o Nelson, falou, Nelson, e aí, por que você não vai fazer? Ah, não, não quero saber, ó, substitui aí, eu estou ligando muito pouco para isso, já fiz o que tinha que fazer, eu não quero fazer, não tenho mais saco de fazer, eu não vou fazer. E eu fiz o teste, o Sérgio Stern ganhou o teste, fez, mas ficou essa pecha de que eu estava traindo um colega porque o colega fez uma reivindicação que não foi aceita. Mas eu O áudio ficou mudo agora, Saido. O áudio saiu. Agora voltou. porque a bateria está. Hum? Então, e foi essa parte desagradável, mas fora isso foi normal. A gente substituiu os atores, que o Marcelo já tinha falecido, Uhum. os que tinham falecido a gente substituiu de boa e fez. Mesmo porque o desenho era outra coisa, era uma outra produção. É. Era dublada no original por dubladores. Nenhum Uhum. dos atores que fizeram os personagens dublou os seus próprios personagens. Então, Exatamente. e era uma coisa, era uma visão mais infantil também, não era, era outra coisa, também não tinha muito sentido. E então foi isso. Eu dirigi Para não o roubar Cachorro muito do seu tempo, Rio Saido. e o Bi Júnior, que era o filho do Sr. Herbert, vinha para São Paulo, que ele tinha um lance em São Paulo. Peraí, que acho que está carregando aqui. Que tinha um lance em São Paulo e ele dirigia os atores daqui, a Cecília, Ah, sim. dirigia o pessoal daqui. Tem uma pergunta também que a gente até já conversou sobre isso esses dias, mas eu vou ter que te fazer, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Em 2007, com o sucesso dos DVDs, parece que o SBT encomendou uma dublagem para alguns episódios dos anos 80 e 90 ali de Chaves. Você lembra? E parece que você foi o diretor de dublagem. Quer ver? Foi com o elenco do desenho. Eu fiquei sabendo que alguns episódios dos anos 90 foram até dublados em cima de uma dublagem que já tinha lá da Gota Mágica. Você lembra mais ou menos disso? Como é que foi? Não lembro. Eu lembro bem de que eu dirigi o desenho. Dirigia e fazia o Madruga. Mas né, desses episódios, os episódios novos que eu tenho consciência, que eu sei, foram dublados na época, justamente na época em que eu estava com questão com o SBT por causa dos direitos conexos, e que Sim, eu falei, não vou dirigir, não vou dublar porque eu estou reivindicando direitos conexos e tinha uma cláusula ali que a gente abria a mão dos direitos conexos por, por uma quantia X. Eu falei, não, isso aí vai servir de argumento para mim no processo que eu estou movendo contra eles. Daí eles falaram, não, então se você não assinar, você não dubla. Então eu não dublo, porque eu não vou assinar. E daí até indiquei o colega que dublou e ficou legal. Eu acho que ficou até mais parecido com o original do que eu fiz. Porque eu imprimi mas os muito do fãs meu preferem jeito Carlos no seu Seidel. Madruga. E assim, para quem tá nos assistindo e às vezes não sabe que são direitos conexos, é porque é o seguinte, o Seidel foi lá, fez o trabalho lá uma vez, né, recebeu por ele, mas aí as empresas vão usando o trabalho do Seidel e vão ganhando dinheiro em cima do trabalho do Seidel por E 40 ganhando anos, muito né? dinheiro. E E não assim, é justo, né? Faz DVD, vende para Cartoon Network, vende para 1000 canais, com a voz do Seidel, o Seidel não vê o dinheiro, né? porque o direito autoral é assim, você fez o trabalho. A pessoa que está lucrando com esse trabalho tem a obrigação de te pagar uma parcela daquilo que ele Com está ganhando. certeza, com Porque certeza. você criou aquilo. Ela está usando uma coisa que não é dela.
mas é difícil das pessoas compreenderem, e existe uma lei que nunca foi cumprida, é uma coisa muito complicada. De vez em quando a gente entra na justiça, às vezes ganha, mas nunca ganha o que tem que ganhar, o que teria que ganhar, que seria uma porcentagem sobre o lucro da empresa naquele horário. Isso eles nunca vão pagar, né? É. Enfim, é uma. É triste, né? Porque é aquilo, eles lucram muito e durante décadas, né, usando, explorando Exato, se um pagasse trabalho. uma porcentagem mínima, sei lá, 0,1% do faturamento para distribuir entre todo o elenco, já seria uma forma de você não depender tanto do trabalho dia a dia, vai dali, que é uma vida assim complicada, né? Ali em 2014 você fez um show também com o Carlos Villagrán, o Kiko. A gente postou uma foto desse show. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Então, essa foi muito bom, porque você está ali cara a cara, em cena, com uma pessoa que você contracenou, você aqui no estúdio e ele lá na telinha, muito legal. E foi assim uma forma de, bem ou mal, fazia muito tempo que eu não fazia teatro, que eu não subia num palco, não tinha uma plateia assistindo, e foi um revigoramento assim muito bom. Gostei de fazer e o Villagrán é uma pessoa assim incrível. Pô, a gente se deu super bem e foi muito bom. A gente fez o Sul, o pessoal gostou muito, a receptividade foi muito boa e foi legal, foi bom. Eu vi E as comentários de pessoas. pessoas que ficaram muito emocionadas, né, de poder te ver ao vivo. As pessoas, de fato, enxergaram o seu Madruga ali como se estivesse ao vivo no episódio. Isso é incrível, né? Pois é, então, mas até teve uma menina lá que foi no camarim e falou: Nossa, o Kiko não é tanto, porque ele não fazia o Kiko que o Nelson faz, né? Ele tá do jeito dele, fazia um meio portunhol e tal. O Kiko não é tanto, mas o seu Madruga, até a voz é igual. É chato quando alguém pede pra você imitar o seu Madruga ou você não liga tanto? Então, eu imito. Quer dizer, eu nem sei se é exatamente como foi feito na hora, porque ali você está com a imagem, você está fazendo, você está envolvido na coisa. A pessoa tem, manda uma mensagem aqui para uma prima minha que é muito sua fã, fala o nome dela, faz, é fora do contexto, é outra situação. Né? Aí você faz qualquer coisa, como a minha voz é a voz do seu Madruga mesmo, então daí as pessoas aceitam, mas não que seja alguma coisa fiel. Tem algumas pessoas pedindo para te perguntar sobre a sua participação no Exterminadores do Além, com o Danilo Gentili. Foi mais Foi recente, né? uma loucura, né? Aquelas coisas do Danilo Gentili. A gente gravava, principalmente o último episódio, que é quando eu entrava de verdade, porque o resto era tudo mais participação, aparecendo, assim. Mas nesse último dia a gente gravou, assim, era nos porões da, da, do quartel da Polícia Federal. Era uma coisa sinistra, que tinha aqueles holofotes todos iluminando, tinha uma máquina soltando fumaça, tinha os ventiladores, tinha tudo para te atrapalhar e você tinha que ver, era quando eu mais tinha texto, de madrugada, já estava zoado. Mas foi muito bom, foi legal, porque as pessoas deram maior apoio e foi legal de fazer, foi gostoso de fazer. E era aquela loucura, né? De nonsense total, aquela maquiagem, né? De jogar sangue na cara das pessoas. Foi bom de fazer. A gente tinha combinado até uma live menor, a gente já passou de uma hora. E Mas já aqui, passou uma. Nossa, é. tá vendo?
E como é live, não dá para você editar. Se fosse um programa, editava, ficava mais Não, interessante. mas o pessoal com certeza deve ter gostado do papo. Eu podia te pedir uma coisinha só. Uma coisinha. Eu queria que você falasse: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Eu sei que todo mundo pede isso. Então, tem coisas que ele falava várias vezes e cada vez falava de um jeito e tal, então eu nunca sei qual é a- qual que você quer mesmo? A vingança não A quer plena. vingança nunca é Ah, plena, mata a alma e envenena. porque depende da situação. Ele falando lá pro Chaves é meio que dando um conselho. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Isso ele falando com o Chaves, né? É incrível, isso é incrível. Não, Tem quando a gente várias estava formas. conversando, quando você foi me mandar um áudio, eu falei assim, nossa, não acredito, vou ouvir, eu vou ouvir o Carlos Saldi, é incrível. A gente que cresceu ouvindo a sua voz em filme, em série, participação em novela, em desenho, no Seu Madruga, é incrível. É uma sensação assim, é ótimo isso que a internet consegue proporcionar, esse acesso, né, a pessoas com seu talento. A gente cresceu, é mágico, é incrível isso. Eu não sei se você sente isso ou percebe isso do público, das pessoas. É uma coisa que é interessante, é interessante. Não é Eu acho incrível. meio estranho, mas é. Mas não é estranho. Você sabe, Porque você é é um trabalho referência na comum dublagem. como outro qualquer que você faz, né? E de repente tem essa repercussão. Chega Não, nas pessoas. É bom, é muito bom você ter esse retorno. não. Sinceramente, é bom, é legal as pessoas chegarem e falar, não, eu gosto muito do seu trabalho. Sabe? Você se sente motivado a fazer bem aquilo que você faz, dar o melhor de si. É algo que fica, é assim, é eterno, né? Tá ali, tá para sempre, e aquilo vai Gravado. reprisando, né? Até os que já se foram estão ali presentes, né? O Marcelo Gastaldi está ali, sabe? Exato. As pessoas estão todas ali. As pessoas Não vão tem os vendo direitos e o trabalho conexos. vai Essa ficando lembrança tá ali. gravado. É uma forma de não se eternizar, né? Porque vai ter um tempo que também vai acabar, mas é de prolongar, né? A sua contribuição para a humanidade, sei lá. A sua participação. Eu senti que você não veio à toa, não veio a passeio Com no certeza. mundo, né? Que Ô, você Saido, eu quero te deixou agradecer alguma coisa, muito, né? de verdade. Quero te agradecer muito por esse momento, por essa oportunidade. Eu sempre falo com o pessoal na live que assim, você ter aceito dublar o Seu Madruga lá em 2018, assim, foi uma das melhores notícias que eu tive da dublagem do Chaves, porque assim, é algo incrível. Né? Poder ouvir a sua voz no Ramon, ouvir a do Nelson Machado no Carlos, Nossa, é algo único. Não tem outro dublador, não tem outra pessoa que vai conseguir fazer algo a Marta que na seja. Florinda também. Foi, Exatamente, né? Sabe, o trabalho que a Marta faz é único, né? pois é, E o jeito dela não tem como. não tem. Tipo assim, a sua voz, o Carlos Seidel, é a voz do Seu Madruga. Não tem como assim, tá, a voz tá diferente ou a voz tá velha. Não vai ter outro ator que vai fazer a voz, né, semelhante ou igual, né? Dubladores igual vocês tem vários que trabalham, mas melhor não tem. Né? Tem que ser o Carlos Seidel para fazer o Ramon, o Nelson para fazer o Carlos, a Marta para fazer a Florinda. Então, assim, em nome dos fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito, eu quero te agradecer muito por ter emprestado seu talento lá pros personagens, pros tipos do Ramon. Teve vários, né? Uns mais É. velhinhos, Não, eu até um grupo gostava mais de fazer gigante. os tipos ali do que o próprio Chaves, né? Que era sempre a mesma coisa, o Ramon fazendo aquilo mesmo. Mas nos outros ele viaja, né? É. Ele faz os tipos, ele brinca com a coisa e é bem divertido. Eu gostava de fazer. Quem E a sabe, coisa né? Alguém não e manda a dublar coisa aí. e a coisa lá do Gentili não deixa de ser um personagem do Seu Madruga que ele faria. Se fosse ele, que é um cara misterioso, sinistro, que vem com uma missão de, de julgar as pessoas, quer dizer, não deixa de ser um personagem do Ramon.
todo mundo tem esse afeto muito grande, né? Ver um filme e falar a voz do Seu Madruga. Não tem como, né? Desvincular mais. É igual aquele desenho também da turma do Charlie Brown, né? Tem a sua voz, tem um Nelson Machado, tem um Gastaldi. Muita gente me Ah, manda um trecho e fala as vozes do Chaves. Tem o filme do Monty e aí Python. foi muito antes do Chaves, né? Pois é. Tem o Monty Python, tem o filme completo do Monty Python lá no YouTube com a versão maga. E nos comentários só tem o pessoal falando. Olha a voz do Chaves, olha a voz do Kiko, olha a voz de não sei o que, só tem isso. É algo assim, né? Puxa, né? É, é interessante. Ô, Saida, mais uma vez te Então tá, agradecer muito. foi um prazer falar com você, falar com as pessoas e passar um pouco, né, da, da nossa experiência, né, da nossa carreira. Eu espero que, assim como eu, você tenha gostado desse bate-papo. Eu espero que a gente possa continuar mantendo, né, contato para poder. Você vai estar no evento agora, né? Não é verdade? Isso, em julho, dia 10 de julho, em Niterói, povo do Rio, vai lá prestigiar a gente. Vamos lá, vai estar lá com o filho do Ramon Valdez, né? Que é o Esteban. Esteban vai estar lá, vai estar o Gustavo também, e é no Teatro Municipal de Niterói, dia 10 Excelente. de julho. Eu acho que vai ser tipo à tarde, eu acho que, se não me engano, às 4 horas, 16 horas. É isso aí, a gente espera vocês lá, principalmente o pessoal do Rio. A gente conta com vocês. Mais uma vez, muito obrigado de verdade por ter esse momento, por ter, né, tirado um pouquinho aí do seu descanso, né? Porque eu sei que você trabalha muito correndo aí durante o dia, 4, 3 estúdios aí. É, E é isso. Muito obrigado de verdade. Que a gente possa continuar conversando. Me mande áudios, que eu tá adoro ouvir ok, seus áudios. tá É prometido. mágico. É mágico poder ouvir sua voz. Eu sei que todo mundo. Assim, às vezes eu sei que deve chegar a ser chato, né? Porque todo mundo deve falar. Faz uma frase do seu Madruga, né? Fala alguma coisa, manda um áudio para alguém. Mas é isso. O pessoal é apaixonado com o seu trabalho. É algo assim imortal, atemporal. E eu espero que você continue tendo esse carisma, essa saúde e esse sucesso que é seu. Muito obrigado de verdade. Obrigado por tudo. Até. Até a próxima, Saido. Valeu. Muito obrigado a todos aí que ficaram com a gente, que assistiram. A live vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Vou ver se eu vou postando depois também os trechos. Vou mandar para o Saido. Vou ver se eu deixo no YouTube lá também. Eu tenho certeza que muita gente vai adorar saber dessas histórias, da época do Saido lá no teatro, a entrada na dublagem, Ilha dos Bonecos, Spectroman. Tem bastante história bacana aqui. Muito obrigado, Saido. E o pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado mais uma vez, Saido. Obrigado eu. Até mais, galera. Esse aí foi o Carlos Seidel, o imortal Seu Madruga, né? Que todos nós somos apaixonados aí lá desde os anos 80. É um cara que tem muita história para contar. Vocês viram aí um pouco, né, da história dele. E é isso. A live nossa fica por aqui. Eu espero que o Seidel possa voltar mais para contar mais histórias, mais momentos. Ele separar esse espaço de descanso dele, porque ele trabalha muito para poder falar com a gente é algo assim incrível, incrível. É ótimo isso que a internet proporciona, né, para a gente que é fã de Chaves, Chapolin, Chespirito, fã da dublagem brasileira, quem é fã do teatro brasileiro. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo com o Seidel e até uma próxima.